Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlaken Facuri e a gente vai falar qual é a opinião que importa. Então, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Gálatas 2,6 diz o seguinte: e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Se tem uma coisa que a gente tem que se importar muito e que tem que ter em mente é qual é a opinião de Deus sobre todas as coisas que a gente está fazendo, sobre as coisas que a gente quer fazer. Só que muitas vezes a gente acaba se contentando com a opinião dos homens, né? Com a opinião dos homens com relação às coisas que a gente está fazendo, em como a gente está agindo. Afinal de contas, a gente não consegue ver a Deus, né? A gente pode orar, a gente pode sentir a presença de Deus, mas a gente não pode vê-lo. Só que as pessoas a gente vê. Então, muitas vezes você está com um coração podre, cheio de coisas ruins, mas como você está lá vivendo uma vida que mais ou menos está no lugar, ela parece certinha para todo mundo, você está achando que está tudo certo. Né? Você simplesmente perde o foco em Deus e porque as pessoas acham que você é uma pessoa legal, uma pessoa maravilhosa muitas vezes, você também começa a concordar com elas. Ter maus pensamentos de vez em quando é uma coisa normal. É lógico que a gente deve sempre se arrepender, pedir perdão, mudar, né? O arrependimento é a mudança de atitude, né? A gente deve sempre fazer isso. Mas por mais que você tenha maus pensamentos, de vez em quando é ok, mas você ter aquilo como um estilo de vida, aí é que vira um grande problema. Daí você já não está vivendo mais uma vida cristã. Só que quando você começa a pensar besteira, e daí começa a pensar e vai pensando, e às vezes aquilo vai crescendo, e fica aquele monte de besteira na tua cabeça, de coisa ruim, de coisa pecaminosa, até que as pessoas comecem a perceber, né, até que isso se transforme muitas vezes em ações, e as pessoas percebam, né, que você já não é uma pessoa que está com uma vida tão bacana, muitas vezes isso demora para acontecer. E daí você não está percebendo, a tua vida está indo numa ladeira abaixo, você não percebe, você não muda de atitude e você está só contando com a opinião alheia. Você esquece de perguntar para Deus o que Ele está achando, né? Você está tão concentrado nas besteiras que você está pensando que você está lá vivendo já uma vida de pecado e esquece de perguntar para Deus o que Ele está achando. É por isso que é tão importante a gente ficar observando a nossa vida e a gente diariamente orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Quando você pede perdão pelos seus pecados, você deve ter pensado neles e verbalizado: Senhor, eu te peço perdão porque ontem eu olhei para tal pessoa com um olhar malicioso. Senhor, eu te peço perdão porque eu fiquei com uma raiva muito grande de fulano e eu quero agora perdoar essa pessoa. Você deve falar os seus pecados. Você deve pensar em cada um deles, porque senão, quando você vai ver, você acha que você está vivendo uma vida super cristã. Como você não refletiu sobre os seus pecados, você já está pecando e vai piorando cada vez mais. Só porque todo mundo acha que você é muito bacana, muito bonzinho, muito legal. Eu costumo dizer que o temor dos certinhos, ele está na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, né? Que fala assim, está lá em Lucas 18, vai de 9 até 14, e diz o seguinte: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou
dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Na verdade, o maior foco aqui, né, não é bem mostrar o que eu estou falando, né, de como está o seu coração, bem exatamente, né, mas ele tá mostrando mais de um coração que não tem humildade, que esse pode ser um dos pecados que você está cometendo, mas veja aqui que esse fariseu, ele fazia tudo super certinho, então aos olhos das pessoas ele estava maravilhoso, mas tinha um pecado lá dentro, né, o pecado era do orgulho. Tinha aquele pecado e muitas vezes é assim, a gente está com uma vida que aparentemente ela é certíssima. Ele jejuava, ele doava o dízimo, ele fazia tudo certinho, mas lá no coração dele tinha coisa podre, tinha coisa errada. E muitas vezes a gente está assim, aos olhos das pessoas está tudo certinho, mas tem coisa errada lá dentro da gente. Por isso que a gente deve pedir, inclusive, para Deus mostrar para a gente o que está errado, onde a gente está errando, onde está pecando e não está percebendo. E sabe qual que é o problema de você se achar muito certinho e de você ter uma fama de certinho? As pessoas te verem como certinho? O problema é que você começa a achar que você já está ótimo, que você está maravilhoso e tudo. E muitas vezes você nem está muito mal. Às vezes você está realmente assim, melhor do que a média. Mas se você começa a achar que você é muito certinho, que você é melhor do que a maioria, você estagna, você para de crescer. Se você não olha para o que você está fazendo de errado, por onde estão os seus erros, a parte errada da tua vida, né, a parte podre, você estagna. E todo mundo tem pecado, todo mundo tem um lado errado. É por isso que Jesus não queria que ninguém ficasse lá muito orgulhoso, se achando muito certinho, porque senão você para de crescer. Então, por mais certinho que você seja, por mais que você tenha essa aparência de ser certinho, né, e que você sabe lá as coisas podres que você tem, nunca pare de pensar, né, e de procurar o que você está fazendo de errado para você poder estar sempre melhorando. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.